Olá, estamos aqui para falar com a Clarissa Jaquiara sobre criança interior. Deu um problema na conexão, estou voltando, aconteceu algo, tive que tirar do modo avião, porque estava ruim a conexão e pelo jeito deu uma bugada aí. Mas que bom que vocês estão aqui de volta. Não desistam da live, vai dar tudo certo. Façam um pono aí para ajudar com a parte. E vai dar tudo certo. Clarissa está entrando de novo. Vamos ver se dessa vez a gente arranca. Tudo bem com vocês? Não, vocês estão falando, conta pra nós. Acho que agora vai dar, Flor. Deu algum bug aí quando caiu, quando eu mexi. Mas agora acho que tá melhor, né? Tá ótimo. Agora eu tô te vendo super bem. Sua voz tá Bianca baixinha. vai dando notícia pra gente. Como é que tá pra Você tá me vocês o ouvindo som da bem? Clarissa? Senão eu vou ter que colocar esse troço aqui. Tá bom, gente? Olha, eu vou falar pra vocês me retornarem como está o som aí. Tudo bem? Tô com a cara inchada de tanto Tá chorar ouvindo, com esse Clarissa? aumentar. Agora eu tô ouvindo. Tá me ouvindo? Ótimo. Beleza. Então tá. Então, Vamos lá. talvez fosse até isso. Se bobear, ele tinha conectado com o Bluetooth, por isso que eu não tava ouvindo. Tava no fone. Não, então, Flor, eu assisti o documentário também, gente. Vocês têm que assistir O Segredo da Criança Invisível. Vocês não sabem do que a gente está falando. Eu tenho avisado aqui no Stories esses dias que a Clarissa, junto com a doutora Juliana Franco, com a Flávia Pereira do Pais Ajudam Pais e com a Lívia Praeiro também, do 8 Horas, elas quatro, da Escola da Educação Positiva, estão lançando hoje um documentário sobre o segredo da criança invisível. E é assim, de tocar o coração, eu tô louca pra dar uma de spoiler e não posso, tô morrendo aqui, porque eu adoraria poder comentar vários detalhes, mas que se eu fizer isso, eu vou cortar o barato de vocês. Então, eu vou ficar quietinha, só vou falar pra vocês que vale muito a pena vocês acessarem o documentário, ele vai ficar poucos dias no ar, então não percam a oportunidade, tá bom? Vai ficar aqui quase como, assim, ordem. Manja, vou pegar a minha veia da educação tradicional e falar assim, tem que assistir, não quero nem saber se não vou pôr de castigo, vai tirar ponto. Só Bem que a gente pode alinhada com a usar. mensagem, né? Entendeu? Só pra atazanar vocês e confundir a cabeça. Tipo, como assim ela pode mandar nessas horas? Nessas horas eu posso. É uma sugestão amorosa, gente, tá bom? Ah lá, tem Certeza que vocês gente vão curtir. perguntando onde que acessa. A Maíra colocou o link nos stories, tem link no meu perfil para vocês Isso. assistirem também. É só vocês clicarem No meu lá, se perfil. inscreverem, vocês vão receber um e-mail com o link para assistir. Gente, tá demais. Por favor, fim de É, semana, no- assistam. hoje à noite, chama alguém, sei lá, toma um vinho. Vinho, né? Vocês estão no frio, eu tô no calor aqui, vinho, não consigo nem pensar. Mas também tem no link da minha biografia, tá? Tá lá, tá espalhado pelo Story, sempre tem, sempre tô colocando. Essa semana vai ter todo dia. Então, mas assim, é só até o dia 8, né? Então, fiquem atentos, Isso, tá bom? E é beleza. isso, meus amores. A gente tá aqui hoje para falar sobre a criança interior, que é um tema que eu vivo falando na página. Aliás, estou com uma série de vídeos aí para poder fazer uma brincadeira, inclusive, com como que a criança interfere, né, na nossa forma de olhar para o mundo, de se relacionar com os filhos, com as pessoas e tal, porque realmente é algo que, né, está lá dentro de nós. E aí a gente vai, acho que, começar falando, explicando um pouco, né? Porque tem muita gente que chega e que ainda não conhece essa história de criança interior. E aí, Clarissa, Flor, né? Acho que a gente podia, de repente, já começar. Bom, primeiro eu te apresentar, né? Será que todo mundo te conhece? Quer falar um pouquinho? Fala você. Então, eu sou psicóloga de formação, tenho dois filhos, o João e o Lucas. O João tem 13, o Lucas tem 6. E eu fundei com meu companheiro há uns 6, 7, sei lá, anos atrás, uma comunidade parental chamada BeFamily, né? Também trabalho com a Maíra no podcast da Tenda Materna. Então é isso, trabalho com pais já há alguns anos. E hoje eu sou sócia da Escola da Educação Positiva, junto com a doutora Juliana, Lívia e Flávia. E a gente lançou esse documentário agora. Então é isso. Então aqui para falar sobre essa criança interior, sobre a nossa criança invisível e como a gente também invisibiliza muitas vezes a partir, né, das nossas dores, do que a gente traz do nosso inconsciente, da forma que a gente foi tratado, como que a gente muitas vezes invisibiliza também os nossos filhos. E aí, só para contextualizar, porque tem muita gente que chegou e não me conhece também.
Eu tenho a Nara, né? Eu sou mãe da Nara que tem 6 anos, sou jornalista de formação, mas aí quando eu comecei a mergulhar no mundo da maternidade consciente, parentalidade consciente, criação consciente, enfim, todos esses conceitos, criação com apego, fiquei assim, super uau, o que é isso? Nananã, e acabei criando a página do Canto Maternar, e na mesma época me inscrevi no curso, no programa online da Clarissa, que era o Zum Zum de Mães, para poder também fazer um processo de autoeducação. E aí deu um match, né? Na época ainda não tinha esses aplicativos, sei lá se tinha, não lembro. Mas deu um match super legal, a gente acabou virando parceiras para criar o Tena Materna juntas, né? O nosso podcast, que fala de maternidade e autoeducação. Mas assim, foi o meu primeiro contato com o trabalho com a criança interior, né? Então, acaba que isso muda, assim, dá uma virada de chave, né? Quando a gente acaba integrando a nossa criança na nossa vida, resgata ela. Então, acho que é legal a gente realmente trazer essa visão para as pessoas que estão chegando e entenderem qual que é o barato da criança interior. Então, vamos lá, Má. Eu sinto que, assim, né, como você disse, muitas pessoas têm buscado, né, assim, tem esse desejo de... já tem um pouquinho de consciência das dores, do que viveram lá atrás, tem buscado, às vezes, fazer diferente da forma como elas foram educadas, ou já se ligaram, né, nesses conceitos todos, na disciplina positiva, já ouviram falar, né, de criação com apego e tal. Mas a gente muitas vezes vai buscar esses conteúdos e a gente percebe que na prática, né, na hora que eu vou praticar, na hora que eu me encontro com meu filho, que eu me deparo com os desafios ali, nem sempre essa teoria ela vai se encaixar. Eu começo a ver que por mais que eu tenha uma informação intelectual, que eu saiba, que eu tenha lido, que eu tenha, né, buscado essa informação, que eu acompanhe perfis aqui no Instagram, que eu estou sempre nesse estudo, existe um movimento emocional que acontece quando eu me encontro com a criança que muitas vezes me impede de agir de acordo com a consciência que eu tenho. Então, eu sei algo, mas na prática eu acabo ignorando a criança, ou eu acabo duvidando do que ela está me trazendo, ou eu acabo me descontrolando e transbordando emocionalmente nessa criança. E Tendo aí, muitas raiva, vezes, né, às vezes. tendo acesso de raiva, me vejo gritando, por mais que eu saiba que não é legal, ou castigando, desesperada sem saber o que fazer, achando, né, que se eu não castigar, se eu não gritar, eu tô criando um monstro. Então, aí as pessoas começam, né, a se perguntar, mas espera aí, faz sentido essa informação para mim, mas na prática, por que que não rola, né? Por que que é tão desafiador? E aí a gente traz luz, né, e começa cada vez mais a ampliar o olhar e entender que não é uma informação, esse processo aqui, né, de educação de crianças, não é um processo que ele vai passar só pelo Pelo intelectual, né? conhecimento, né, pela busca de conhecimento, né, pelo processo intelectual. Ele precisa passar por um processo de autoconhecimento também. Por quê? Porque a infância que eu tive, né, ela é a base, o que me faltou lá atrás, o que não foi atendido lá atrás, a forma como me olharam, ela vai impactar profundamente a minha relação com os meus filhos. E quando essa criança, filho, né, ou alunos, ou o que quer que seja, eu me deparo com uma criança, e principalmente filhos, eles vão escancarar essas minhas dores lá de trás. E aí é como se essa criança que eu fui e que não foi atendida e que faltou um tanto de coisa lá atrás, se sobressaísse, se saltasse e ficasse aqui entre eu e o meu filho. Então, basicamente, é esse movimento, assim, que a gente precisa de compreender. E aí, à medida que eu vou olhando para essa minha criança, e eu hoje, como adulto, tenho condição de prover, de entregar para ela o que ela necessita, o que faltou, não é que eu vou ficar cobrando e responsabilizando mamãe e papai até hoje. Mas na hora que eu olho para ela e eu consigo maternar ela, e obviamente que isso vai ter que acontecer muitas vezes em paralelo. Eu materno o meu filho e a minha própria criança, né? Então, à medida que eu consigo ir maternando essa criança, eu vou conseguindo cada vez mais reconhecer as necessidades dos meus filhos e ser cada vez mais coerente nesse gesto, né? No educar, no olhar para essa criança. Não, e é muito lindo, né, Flor? Porque a gente vai percebendo
quando a gente faz esse movimento, né, que é justo aquilo que você colocou lá no Zoom lá atrás, que eu fui tragada, né, com a sua fala, e falei, nossa, eu quero seguir o trabalho dessa mulher, foi do tipo, quando a gente entende a maternidade como um convite para esse processo de olhar para dentro, de fazer um processo de autoeducação, também vira essa chave, né? Porque aí você já não Uhum. fica com aquela angústia de cada vez que a criança manifesta algo, vem um desespero de querer consertar aquilo, ou de querer, né, tipo, ou de se sentir mal, às vezes responsável porque a criança está passando mal. Você fala, não, cada coisa que você percebe de desafio, você pode entender como um pequeno despertar. Eu gosto muito dessa visão, assim, de que é um pequeno despertar. Então, a criança, de repente, tá te desafiando, né, entre aspas, porque ela tá respondendo de um jeito mais, né, tá hunter, que eles falam aqui, né, tipo, mais assertivo, mais, tipo, direto, assim, não quero nem saber, não sei o que. Eu moro na Espanha, tá, gente? Quem não sabe. Então, aqui, inclusive, o madrilenho é super assim, o espanhol já é super seco, direto, né, pra mim é um uau, como assim? Mas quando a criança, ela tá se impondo muito, porque muitas vezes tem a ver com a fase de desenvolvimento que ela tá, né, às vezes é o processo natural. Só que pra gente vem como uma afronta, às vezes, dependendo de como foi a nossa criança, a nossa infância, né? Nossa, e aí aquilo dói de um jeito, você fala assim, por que que tá doendo tanto essa criança ter uma opinião tão forte sobre ela mesma, sobre o que ela quer? Por que que me dói tanto quando ela se impõe pra mim, quando ela tenta comprar uma briga, né? Tipo, tentar me convencer de algo. E aí você faz aquele processo de olhar pra trás, você fala assim, uau, é uma dor que eu tenho de ter sido calada. É uma dor que eu tenho de não ter tido espaço para me expressar. É uma dor que eu tenho de ter sido taxada de impossível, né? Aí o nosso podcast falou um pouco disso, de impossível ou de, sei lá, de criança impertinente, qualquer coisa, eu não sei, mas de ter sido rotulada, de ter Nossa, sido julgada, é, de ter sido muito julgada e de ter começado a acreditar que eu era inadequada por estar seguindo a minha natureza ou por estar tentando me defender, tentar impor respeito, tentar ser escutada, né? Tentar ser vista. E aí a gente vai do quão exatamente. invisível. A dor eu fui tão invisível lá atrás, que na hora que a minha criança se impõe e tenta dizer, oi, olha pra mim, como assim olha pra mim? Se eu não podia ser vista? Se eu tive que me esconder, porque parecia que quando eu tentava me colocar, eu recebia represália, alguma coisa vinha e doía. Então eu comecei a me proteger de me mostrar, né? Omar, tem duas coisas, exatamente, assim, tem duas coisas que eu queria ressaltar aqui na sua fala. A primeira, que eu acho que é importante a gente marcar isso muito forte, assim, porque a gente ainda duvida muito disso que eu vou falar agora. A criança, ela nasce profundamente conectada com as suas próprias necessidades. O corpinho dela está o tempo inteiro sinalizando para ela que tem algo ali que precisa de ser atendido. E quando esse corpo sinaliza, ela chora, ela pede, né? Porque o recurso que ela tem lá atrás, ela chega aqui tão dependente, tão vulnerável, que ela vai pedir pelo choro. Só que quando isso não é reconhecido por esse adulto, porque ela não tem como atender aquilo sozinha, ela começa a entender que aquilo é inadequado, que aquilo não é bem-vindo, e ela começa a A esconder autenticidade. e abrir mão, exatamente, e abrir mão das próprias necessidades para ser vista por esse adulto, porque aquele adulto não consegue ver a totalidade dela, então ela começa a abrir mão de si mesma, da sua própria expressão emocional, porque ela não tem como prover a satisfação disso sozinha. Então, a primeira coisa que a gente tem que entender é isso. A natureza da criança. A criança está profundamente conectada e ela tem uma sabedoria muito grande e traz ali dentro dela todos esses potenciais. E cabe a nós olharmos com interesse, com disponibilidade, com atenção, para que elas para que ela siga revelando. Agora, se a gente não consegue ver, ela vai começar a abrir mão disso. Então, esse é um primeiro ponto que eu queria trazer. E nós abrimos mão muito de muitos potenciais, de muitas emoções que a gente sentiu e que a gente foi aprendendo a reprimir. Por quê? Porque isso não era bem-vindo. Sentir raiva não era bem-vindo, sentir medo não era bem-vindo, ficar triste não era bem-vindo, estavam o tempo todo nos distraindo, expressar a nossa alegria com toda a potência não podia, porque isso muitas vezes incomodava. Então, tem muitos, né, aspectos do nosso ser que foram invisibilizados.
E aí, isso é uma dor, porque isso não desapareceu, isso segue aqui no nosso inconsciente, isso segue como um pano de fundo, isso não desaparece, mas segue no nosso inconsciente fazendo uma pressão constante para que isso venha à tona. E aí, quando a gente se encontra com uma criança, e isso tudo, né? E aí fica essa briga entre essa estrutura que foi criada para controlar isso tudo, isso que eu me tornei e isso que eu tive que abrir mão pressionando aqui. Quando eu tenho uma criança diante de mim, eu tenho um filho, isso que ficou inconsciente começa essa estrutura. Deu um problema aí? Desculpa. Voltou? Ah, Não, é porque é limite de tempo de rede social. Essa estrutura ah, aqui que foi criada lá atrás, né, para organizar, para moldar, né, o que não podia vir à tona, ela começa a se afrouxar. É como se tivesse uma ruptura. Isso que a Maíra está chamando de oportunidade, porque ela começa. E aí o que doeu lá atrás, o que eu tive que reprimir, começa a escapar. Só que quando isso escapa, né, isso me dói, porque eu nunca pude, eu entendi lá atrás que eu não podia trazer isso à tona. Que era errado trazer isso à tona, que isso machucava as pessoas. Então, isso gera um conflito enorme. A gente entendeu que, né, nós somos os que têm poder e porque era assim, né, assim que a nossa estrutura patriarcal está organizada, né, que o adulto ele tem poder sobre a criança, ele desconhece a natureza da criança, ele desconhece a conexão que esse ser tem com a própria natureza, com o nosso desenho original e acredita que a criança precisa de ser moldada, precisa de ser talhada, precisa de ser que eu tenho o conhecimento e eu vou impor esse conhecimento na criança. E o processo é justamente o oposto. Eu preciso de me colocar lado a lado dessa criança e olhar com interesse para que ela se revele, para que ela me conte sobre ela, para que ela me ajude a resgatar a minha própria natureza que eu tive que abrir mão lá atrás. Então, cada encontro é uma oportunidade para eu descer desse lugar que eu me sinto maior, como você falou, porque às vezes a nossa sensação é assim: nossa, mas as crianças tá impossível, o que eu vou fazer? Eu tenho que controlar ela. E na verdade, o caminho é o oposto, eu venho aqui e eu acompanho ela. Filho, eu tô vendo que tá difícil para você, eu tô vendo que você tá sentindo isso, e eu te acompanho. Eu cuido para que ela não se machuque, obviamente. Eu cuido desse entorno para que ela não machuque a mim. É óbvio que eu não vou deixar a criança quebrando a casa, não vou deixar ela me bater. Eu vou cuidar disso, eu vou colocar esses limites, sim. Mas eu acompanho. É uma mudança de perspectiva muito grandiosa, porque a gente não está falando só de educação de criança, a gente está falando de uma estrutura que está impregnada no nosso olhar, né, Maíra? Na nossa forma de ser, na nossa forma de se relacionar, uhum. que é uma estrutura patriarcal que organiza a nossa sociedade há tantos e tantos séculos, anos, e que a gente está hoje tendo a oportunidade de romper com isso, né? E é E um não é desafio uma gigante, né, tarefa Flor? Porque fácil. não, não é. Porque se a gente for pensar, o que que a gente tem de herança dessa educação tradicional? Várias crenças que acabam interferindo nessa hora, que é isso que você estava falando no começo, né? Não é só uma decisão intelectual que você fala assim, ai, putz, achei linda essa coisa da criação com apego, da criação consciente. Vou nessa onda aí, tô estudando essa parada, vou aprender todas essas coisas e vou começar a fazer e vai sair tudo redondo. Meu filho vai sair ileso, né? Dessa história, porque eu vou conseguir interromper esse ciclo. Não, com certeza. É só estudar e entender como aplicar. Aí chega. A primeira coisa que vem na cabeça quando você está vendo uma criança que está lá respondendo para você e está, por exemplo, se impondo para poder seguir o exemplo, criança não tem querer. Que isso? Com esse tamanho vai ficar com essa onda? E, assim, não é uma coisa que a gente consegue controlar. É uma coisa que vem, e se não está trabalhada no sentir, né? Aquilo que você falou, se não está integrada por um trabalho que você faça realmente consciente de mexer no sentir dessa criança interior que recebeu tanto dessa informação, na hora é muito fácil você se deixar levar e entrar nesse lugar de querer controlar essa criança, querer consertar essa criança, né? Tipo, vou moldar ela para que ela pare de expressar esse excesso de querer, né? Não, ela tem que ter limite, ela tem que entender o lugar dela, enquanto morar na minha casa. Aí a gente começa a pegar aquela quantidade de frases que a gente ouviu,
que querendo ou não, e é muito doloroso, né? Porque a gente fala assim, cara, eu não quero fazer igual meus pais. Eu não vou usar essas frases, eu não vou gritar que nem eles. E quando a gente vê, a gente tá repetindo. Até o tom de Total. voz. E é surreal. Você fala, gente, mas como assim, né? Então, não. É um trabalho, assim, de realmente trazer luz, mas não só a consciência. A consciência é só o primeiro passo para poder identificar, né? E depois realmente você tem que começar a dar espaço para essa criança interior, essa criança que mora dentro de nós, para que ela possa expressar aquilo que ela não teve espaço para fazer antes. Porque aí sim você recupera a capacidade de olhar para os seus filhos e entender que o que ele está expressando é, é- eu não posso, tipo, bater de frente dessa forma, entendeu? Senão eu vou estar repetindo esse ciclo de desviar ele dessa noção de que, no mínimo, ele tem o direito a querer. Pode ser que ele não possa conseguir o que é diferente, né? Não é que eu tenho que atender tudo que ele quer, não é isso que a gente está defendendo aqui, né? Ai, faz tudo que a criança quer, agora eu vou olhar para as necessidades dela, e inclusive confundindo, né, o que é necessidade, o que é desejo, o que é vontade, né? Porque às vezes eu sei o que é melhor para a O que é criança, e eu vou pedido ter que realmente. deslocado, né, Maíra? O que é um pedido Exato. deslocado, né? Acho que é até legal você explicar, se for o caso, né? Porque vai ter gente que não tem a menor ideia do que é. Sim, então assim, necessidade, gente, é aquilo que como eu falei para vocês, assim, o corpo dessa criança necessita, ela precisa disso para sobreviver. Ela está sentindo dentro das entranhas dela ali que aquilo precisa de ser atendido. Então, por exemplo, eu vou dar exemplos de necessidades. Fome, estar regulada, né? Ter a temperatura regulada, tem necessidades fisiológicas, dormir, descansar, né? Ter uma rotina e Expandir. equilibrada, expandir, contrair. Então a criança tem uma série de necessidades fisiológicas, mas ela tem também necessidades emocionais, e tem duas necessidades emocionais que são muito importantes da gente marcar aqui. A primeira é de pertencimento, e esse pertencimento é justamente ser vista, ser reconhecida, ter alguém ali genuinamente interessado. E o que eu estou chamando de genuinamente interessado? Alguém que consiga estar presente integralmente para essa criança, porque elas são tão sensíveis que elas sentem mudança do nosso tom de voz, na nossa expressão facial, corporal. Elas captam muitas vezes o que está passando no nosso mundo interno. Então não adianta falar que eu estou ali presente, mas se a minha cabeça está no trabalho, mas se a minha mente está em outro lugar, porque essas crianças elas precisam literalmente de ser acompanhadas, de serem reconhecidas. E não é que eu vou ficar 24 horas ali em cima da criança, não, né? Mas quando eu estou com essa criança, que eu realmente possa estar inteira. Que eu busque caminhos para estar inteira, né, mãe inteira, né, Bianca? Para estar inteira ali diante dela. E não fragmentada, assim. Eu tô pensando em uma coisa, tô acelerada, ou tô com o celular aqui e a criança tá ali buscando a minha atenção. Porque quando ela não sente essa conexão, ela vai começar a trazer. Ela pede uma vez, ela pede duas vezes, ela pede 4 vezes, 5 vezes, 10 vezes, ela não recebe, ela vai começar a fazer esse pedido que o corpo dela está solicitando ali para ela, de forma deslocada, de forma distorcida. Aí ela vai começar a pedir chocolate, ela vai começar a pedir para ver televisão, ela vai começar a pedir uma série de coisas, mas que por trás desses pedidos, muitas vezes, existe um pedido de conexão, um pedido de olha para mim, se interesse por mim, me acompanhe. E é muito desafiador, eu vejo, né, na minha experiência, na experiência das mães que eu acompanho, como é difícil a gente estar inteira, a gente se conectar e se disponibilizar para as crianças na medida que elas necessitam. E é tão bonito, né, Mar? A gente já fez uma live sobre entregar essa presença, né, para essas crianças que estão pedindo muito. A gente tem uma live sobre isso, Uhum. né? Essas crianças que estão demandando muito, estão pedindo muito, e hoje a gente tem esses termos, né? Ah, crianças hipersensíveis, hiperdemandantes, que é, na verdade, um rótulo para invisibilizar mais uma vez, né, a nossa incapacidade de aquietar a nossa mente e de estar disponível verdadeiramente para nutrir emocionalmente essas crianças da forma que elas merecem e necessitam.
né? Então, acho que assim, é só uma diferença, assim. Então, esse desejo, esses pedidos de deslocado é bem assim. A necessidade é a fome, o desejo é quero comer sorvete de chocolate. Não significa que eu vou dar sorvete de chocolate o dia inteiro para a criança, né? Ah, ela deseja isso, filho, tá bem, mamãe tá vendo que você tá com fome, então vamos comer outra coisa? Depois eu te dou um pouquinho de sorvete, ou não vou dar sorvete hoje, sorvete é no fim de semana, ou não tem sorvete. Enfim, né? Mas é um reconhecimento da necessidade por trás, muitas vezes, desses pedidos deslocados aí, entendendo que ela jamais vai pedir algo que ela não necessita. Que esse pedido ele pode estar distorcido, mas tudo que a criança pede é legítimo. Por quê? Lembrando que eu falei no início da live, ela está profundamente conectada com o corpo dela, com o que ela quer. A gente está totalmente desconectado. A gente foi arrancado desses sinais que o nosso corpo dá constantemente, que o nosso campo emocional dá constantemente. Então, por isso, a gente menospreza os pedidos das crianças. A gente acha que elas estão querendo demais, a gente acha que elas estão pedindo algo que não é necessário, a gente interpreta de uma forma equivocada o que elas estão solicitando. Né? Às vezes a gente fecha muito no comportamento em si ou assim, na característica do pedido. Por exemplo, é o chocolate é inadequado, que absurdo, não sei o que lá, e fica só com aquela coisa de que ela tem que aprender a não comer doce fora da hora, por exemplo, né? Mas não entende o que está por trás. Né? Por que ela está pedindo esse chocolate? E é esse o trabalho da criação consciente, muitas vezes, né? É tentar desvendar e ficar mais sensível o que ela está sinalizando a partir daquele comportamento. E não só olhar para o comportamento e querer corrigir o comportamento. Eu já tive várias situações aqui onde eu corri o risco de ter interpretado mal uma questão da Nara, por exemplo, quando ela ficou com muito apego em relação à embalagem de coisas que a gente comprava, ela não queria jogar fora. Tava totalmente assim, nesse esquema de não queria se desfazer de nada. E eu falei, cara, não queria emprestar as coisas, não queria doar as coisas, né? Não queria. Aí eu comecei a entrar naquela paranoia do tipo, meu Deus, minha filha vai ser uma pessoa egoísta. Meu Deus, a minha filha não vai saber lidar com desapego na vida. Fiquei assim um pouco tensa pelo medo do que vai acontecer se ela desenvolver isso, vai ter síndrome de Diógenes, vai começar a guardar tudo, né? Tipo, se você começa a deixar a cabeça levar, ela vai até um futuro nebuloso. Mas eu fiquei cismada. Eu falei, peraí, tem alguma informação por trás disso. Né? É para rir mesmo, porque eu já fiz a cena dela dentro de um quarto cheio de lixo e sem amigos. Tipo, deu ruim, né? Tipo, deu ruim essa educação, não funcionou. Mas olha só, cara, você tá falando um caminho, gente, que é justamente esse o ponto que ela tá trazendo. Por quê? O caminho é assim, eu tô vendo isso. Olha como que tudo isso que a Maíra tá falando dos medos dela, falam muito mais dela do que da Nara em si. E a pergunta, né, o caminho pra gente acessar a nossa criança interior é justamente esse. A hora que algo do lado de fora, com o meu filho, nesse encontro com a criança me incomoda, eu vou trazer essa pergunta para mim. O que isso está me contando de mim, dos meus medos, das minhas inquietações, da minha própria dor, do desamor que eu vivi, do desamparo que eu vivi, porque isso é meu. Muito mais do que da criança. Desculpa que eu tinha. Claro. Não, e é isso. Aí, por um lado, eu fiquei trabalhando em mim, né? Por que eu tava vendo esses medos e tal, mas por outro, assim, o que eu posso desvendar o que ela tá querendo me comunicar? Porque se eu fico com isso na cabeça, eu corro o risco de entrar numa história de ela precisa aprender a se desapegar das coisas, ela precisa aprender a doar as coisas. Eu vou fazer de tudo pra ser uma pessoa generosa e fico interferindo nela, tipo, por quê? Porque eu tô grudada na minha história e nos meus medos. Mas aí eu fiz um trabalho de recuar, de observar, de esperar para poder encaixar o quebra-cabeça, né? E aos pouquinhos ela foi dando mais informações e eu tive que segurar minha onda, minha ansiedade de querer controlar, né? Porque eu sou da old school, né? Da escola tradicional, então tipo, a minha vontade era de, vou pegar esse caso e vou resolver para arrancar isso dela. Não quero de jeito nenhum que ela saia desse jeito. Mas aí eu fui sacando que tinha a ver com medos da morte, tinha a ver com a pandemia, tinha a ver com medo de crescer. Tinham várias coisas que ela estava desafiando que, assim, eu conto isso em detalhes, não dá para contar com detalhes aqui, né? Mas tinham várias coisas que ela estava apresentando de inseguranças em relação ao crescer e ao morrer, né? Ela estava com 5 anos na época. E aí eu falei, caramba! E aí o que eu fiz? Fui fortalecer isso. Tipo, eu fui em paralelo trabalhar os medos que ela estava tendo em relação à morte e a crescer. Tinha a ver também com a separação minha e do pai dela.
sabe, dos meus medos de ficar sozinha, como é que vai ser, se eu vou dar conta, não sei o quê. Na hora que eu fui falar com ela no sono, que eu fui sacar que tinha também não só coisas relacionadas a medo da morte que eu podia estar passando para ela, porque eu tinha vivido situações na pandemia também em relação a isso, e o pai dela também. Então eu fiz um trabalho de tentar trazer para ela essa separação, né? Tipo, olha, filha, eu tô com questões relacionadas ao medo da morte, papai também, isso é meu, isso é dele, não é teu. Enfim, fiz um trabalho desse, mas na hora que eu fui conversar com ela, eu saquei que eu também estava com medo da separação, de crescer, né, de ser independente, de ganhar isso daí. E foi muito doido, Flor, porque não só quando eu comecei a trazer isso para o sono dela e destrinchei toda essa questão, não só ela foi soltando um pouco essa questão desse apego que ela estava gigante com as coisas, foi mudando, foi realmente melhorando essa coisa que ela estava tendo, como o desfraude também deslanchou, sabe? Como se tivessem várias coisas do desenvolvimento dela, ou do que ela estava vivendo, que estavam impedindo ela de se sentir confortável ou confiante para crescer. Entendeu? Então, assim, cara, nada a ver. Imagina se eu tivesse entrado só na história do ela tem que aprender a doar as coisas, ela tem que aprender a ser generosa, ela tem que aprender a deixar de bobagem com essas coisas. Não tem nada a ver ela ficar nesse lugar. Nossa, total desconexão. Não tem nada a ver. É. É outro patamar, né? É, e no documentário a gente fala bastante sobre isso, né? Assim, tô vendo que a Lívia entrou aqui, não sei se ela ainda tá, mas ela dá até um exemplo lá que eu não vou contar, vou deixar para vocês assistirem no documentário, Ah, mas que ela conta mesmo dessa metáfora, né? A gente usa a metáfora, né, da Alice Gopnik, que ela fala, né, sobre pais nesse lugar de carpinteiro ou pais no lugar de um jardineiro, né, que cuida do ambiente, ou pais no lugar de um carpinteiro que quer ali talhar, quer moldar aquele filho, porque está olhando, está focado só no comportamento, como a Maíra falou. Mas eu vou deixar essa dica, vou só abrir aqui a curiosidade de vocês para vocês assistirem o documentário completo, porque vai fazer assim, ó, gente, em tudo isso vai complementar toda essa conversa aqui que a gente está trazendo, né, Mar? ó, pelo E jeito tem a uma... Priscila já assistiu. Não, eu vi. E tem uma coisa que eu queria voltar, que você estava falando, né, da educação, de muitas vezes que a gente quer romper, né, com fazer diferente do que os nossos pais fizeram. E não é desde um lugar de me achar melhor que os nossos, de nos achar melhor que os nossos pais, ou de achar, eu vi um vídeo que você postou que ficou sensacional, né, Maíra? Que você fez um Reels, o que que eu falo? O que que meu filho, o que que minha sogra entende, o que que minha mãe entende, o que que meu pai entende. É muito massa, Você tem que muito ser lindo. Porque é prêmio vem isso. fazer vingança, né? Porque, com certeza. Porque, na verdade, não é desde um lugar de superioridade, de achar que eles fizeram errado, de achar que foi, que o que eles fizeram não era certo. Não é desse lugar. É de um lugar que hoje, gente, o que que acontece, né? E é outra coisa que a gente aprofunda no documentário, assim. Outra Quando oportunidade, né? a gente conversa, quando a gente conversa, né, com avós, com os avós, com os nossos pais, né, e tal, e muitas vezes eles trazem a visão deles. Só que hoje, com a qualidade de informação que a gente consegue reconhecer a importância de tirar as crianças do lugar de invisibilidade que elas sempre tiveram na nossa sociedade. A gente reconhece a oportunidade que a gente está tendo de romper com esse ciclo de violência e de invisibilidade, de acreditar que nós sabemos o que a criança necessita. E a Maíra está dando um exemplo aqui com essa história da Nara, como que um comportamento da Nara trouxe ela para uma reflexão a respeito das próprias dores da própria história e colocou ela num lugar verdadeiramente interessado e disponível para observar essa criança. Só que isso só é possível pelos estudos da Maíra, pelos processos de crescimento pessoal que ela fez, por todo o caminho que ela vem percorrendo. E na época dos nossos pais, dos nossos avós, existia uma outra consciência, a informação era difundida de uma forma muito mais lenta. Algumas dessas informações já estavam disponíveis, mas não existia acesso a elas da forma como a gente tem acesso hoje. Então, cabe a nós
pais e mães hoje, assumirmos essa tarefa e essa responsabilidade de romper com esse ciclo de violência e de invisibilidade, de trazer a criança para o centro da nossa sociedade. Por quê? Porque a criança é o nosso futuro. Né? Então, como que eu cuido dessa semente? Como que eu cuido desse ser que está chegando, que está conectado com o seu desenho original, com a sua natureza, está me ajudando a resgatar a minha natureza, o que ficou perdido lá atrás, me serve como um espelho poderosíssimo para eu ver o que foi invisibilizado na minha própria história. Como que eu cuido desse ser? Né? É com um olhar de muita reverência, de muito respeito, de muito interesse. E a gente precisa de correr urgentemente atrás do nosso próprio despertar para que os nossos olhos estejam cada vez mais limpos para a gente poder enxergar de verdade a essência dessas crianças. Porque senão a gente vai seguir focando no comportamento, a gente vai seguir reproduzindo o que fizeram com a gente de uma forma extremamente inconsciente, por mais que isso não seja a nossa intenção, por mais que a gente busque informação. Então, mergulhos no nosso processo de autoeducação, né, dentro da gente, e cada vez mais limpar os nossos olhos, tendo informações claras, verdadeiras, baseadas em evidências científicas, são totalmente necessários nesse momento. E estão aí disponível. Não tem mais desculpa pra gente. A gente não tem desculpa. Tá aqui, né? Então, cabe a nós. E hoje foi tão bonito, Mar, porque a gente lançou o documentário e a gente fala da nossa infância, a gente se vulnerabiliza, a gente conta coisas dos nossos pais, da nossa relação. E eu recebi uma mensagem da minha mãe que eu fiquei aos prantos, porque eu tava meio assim, meu Deus, eu falei algumas coisas, como é que será que ela vai receber? E ela me mandou uma mensagem falando, filha, obrigada por me ajudar a ver a mãe que eu fui, a que eu não fui, a que eu gostaria de ser. Eu te agradeço muito por iluminar isso. Mas foi tão emocionante receber a mensagem dela, sabe? Assim, realmente entendendo que não é para julgá-la, não é desde um lugar, muito antes, pelo contrário, é de um lugar extremamente amoroso, empático e compassivo, também com as questões dela. Por quê? Mas isso não pode vir primeiro, a empatia, a dor dos nossos pais, ela não pode vir primeiro do que a empatia da dor da minha criança interior, porque senão eu vou seguir invisibilizando a minha dor. E isso é muito importante que a gente fique atento. Primeiro, nesse caminho, eu preciso de deixar essa criança que está na minha frente me mostrar as minhas próprias dores, eu preciso de me apropriar das minhas próprias dores, entrar em contato com o que faltou, me permitir sentir raiva, sentir medo, sentir tristeza, sentir tudo que não pôde ser expressado lá atrás, ou pelo menos começar a sentir, para somente depois eu também ser capaz de olhar para os nossos pais, porque a vida inteira a gente foi empática à dor deles e aprendeu a abrir mão das nossas necessidades. Então, o movimento de cura, né, de encontro com a nossa criança interior, ele passa por eu começar a priorizar, a lançar luz para as minhas próprias dores, para o que foi invisibilizado na minha história. Eu não posso seguir só reforçando uma honra, uma obediência cega, uma empatia cega à dor dos meus pais, antes de passar por um mergulho profundo nas minhas próprias dores. A Ananda fez uma pergunta aqui muito boa, né? Como não punir dentro de nós, imagina, os nossos pais, pelo que nos foi passado na infância? Eu acho que tem um pouco a ver do que você está falando, né? Eu acho que é uma etapa, na verdade. A gente acaba, quando a gente começa a fazer esse trabalho, são várias etapas que a gente vai acabar vivendo, né? E é isso que a gente tem que tomar esse cuidado. São degraus de consciência, né, Maíra? São degraus de consciência que a gente vai entrando e vai entendendo. E muitas vezes, inclusive, a gente até pode entrar num discurso de querer entender os pais, mas não ter um trabalho do sentir mesmo, de fazer as pazes realmente com isso. Ficar só naquela coisa do tipo, eu entendo que eles fizeram o melhor que eles puderam, e é verdade. Assim, tudo que eu vou falar agora é verdade, tá? Só que só tem uma pegadinha depois de tudo isso. Tudo que eles fizeram, os nossos pais, foi o que eles podiam fazer. Eles deram o melhor de si. Se eles tinham... todo o amor que eles deram é o que eles tinham acessível para dar. Toda a atenção que eles deram é o que eles tinham acessível. Se ele tinha só um pouquinho de amor, foi o que ele deu. É isso que acho que a dor é essa, porque às vezes a gente ficou sentindo muita falta de uma presença, uma atenção, um cuidado. A gente
experienciou dessa forma o que os pais estavam oferecendo, mas é o que eles tinham. Eles não tinham como fazer de outra forma, porque foi o que eles fizeram, inclusive, né? Tipo, essa é aquela E coisa. foi o Tipo, que se eles eles fizeram desse jeito. receberam também, né, Mar? E, Foi o que eles na receberam, é verdade, uma cadeia transgeracional. e geralmente o que eles ofereceram é mais leve do que. Vamos supor que eles foram, de repente, muito violentos ou muito ausentes. Com certeza eles tiveram uma infância onde eles foram muito mais violentados e tiveram mais ausência ainda na experiência deles. No que eles receberam, no como eles interpretaram, né, e sentiram o que eles viveram. Porque uma coisa é o evento em si, outra coisa é o que a pessoa sente, né? Também é importante dizer isso. Então, assim, eles não fizeram num lugar de eu quero atazanar com você, né? Tipo, não é uma coisa intencional, é o que eles puderam oferecer. Então, eles sempre estão dando. Tanto é que a gente faz o mesmo. A gente está sempre dando o que a gente consegue oferecer, entendeu? Eles não tiveram oportunidade, como essa geração está tendo, de ter tanto acesso à informação nessa velocidade. Eles não tinham essa ideia de criação consciente, eu preciso ter noção das minhas dores, trabalhar minha criança interior. Então não tem nem como a Criança gente apontar interior. não tem nem como a gente apontar o dedo para eles, exigindo que eles tivessem sido como nós estamos sendo agora. Não faz sentido. É uma coisa assim completamente. No fundo, é eu cobrar, inclusive, perfeição dos meus pais. Eu sempre falo isso na página. Gente, quando a gente está apontando o dedo para os pais e exigindo que. E cobrando deles que eles não tinham o direito de ter errado com a gente, é como se eu estivesse dizendo, eles só tinham o direito de ser perfeitos. E quando eu faço isso, no fundo, eu estou me cobrando a mesma coisa. Eu só tenho o direito de ser perfeita com meu filho, com os meus filhos. Então, é um ciclo que eu, na verdade, não tenho noção, mas eu estou alimentando uma dor que eu tenho de ter sido mal vista pelos erros que eu cometi. Então, não são eles que têm que ter mudado o passado, que é impossível, inclusive, ou que agora tem que se reparar e pedir desculpa e não sei o quê, para poder se absolver. Não, porque isso seria dizer, só tem espaço, não tem espaço para o erro. Né? Então, é uma coisa meio assim. Só que, claro, quando eu entendo isso, que é maravilhoso a gente entender e a gente poder acessar num dado momento do nosso processo, fazer as pazes e honrar os pais que a gente teve, né? Falar, bom, beleza, eu tenho que sair desse lugar infantil de acreditar que eles não podiam ter feito. Porque tem um homem e uma mulher ali, por trás do pai e da mãe também. Entendeu? Quando você tira o rótulo, ajuda muito. Porque, inclusive, você consegue se reconhecer. Como é doloroso para você antes e depois de ser mãe, né? Você perceber o quanto você ficou mexida com a maternidade, quanto seus filhos te tiraram você, te fizeram perder a identidade, ou de repente você acessou um medo de será que eu vou dar conta? E aí você entrou num lugar meio paranoico, de, sei lá, vamos pensar, uma mãe que entra num lugar de ficar totalmente obcecada pela maternidade e de repente, sem querer, tá tão imersa na maternidade que não consegue conectar direito com a criança. E aí, sem querer, oferece essa desconexão para a criança, tudo que ela menos quer oferecer, ela acaba promovendo. E é um lugar muito desgracento, porque você fala, cara, eu tô fazendo o melhor que eu posso e eu não consigo fazer da forma como eu gostaria. E aí você pensa, Tem um eu, exemplo mulher, aqui. tô frustrada. Tem um exemplo? Não vi. Fala. Tem uma pergunta: como se conectar com a criança que não aceita? Por mais que eu tento me aproximar com carinho, ela não aceita. Tô sem saber como agir. É justamente, ela tem a intenção, mas não é a criança, Marília. É importante a gente colocar aqui, reforçar, não é a criança que não aceita. A criança, ela é extremamente compassiva e amorosa. Ela tá sentindo algo aí que talvez você não tá conseguindo ver ainda, que tá fazendo ela mostrar essa raiva, essa agressividade ou essa dor aí para você, né? Então é bem isso que você tá falando. Desculpa, era só para ilustrar o exemplo que você tava dando. Não, beleza, eu até me perdi um pouquinho. Peraí. Mas tudo bem. Mas vamos seguir, porque eu tô preocupada também com o horário, porque você. Não sei nem se você tá com horário de 1 hora. Como é que você tá aí? Com o Não, tempo? nem sei. Faltam 13 Ai, eu tô no fuso, gente. Aqui 13 Tá, para 5 13, da tarde. 13 para meio-dia. Não, beleza. Fazer conta. Então, assim, acho que a gente podia responder, assim, né? A Marília, que ela trouxe essa questão. Então, é isso, querida. Assim, a primeira coisa que você precisa de entender é, assim, a criança, ela não se fecha para se conectar. Às vezes, muitos pais mal interpretam
é aquilo que eu estava falando dos pedidos deslocados. Às vezes a criança vai falar assim: eu não gosto de você, mamãe. Eu não gosto mais de você. Você é chata, você é isso. Mas por trás disso tem uma dor muito grande. Tem um pedido ali por trás que está falando: olha para mim, me aceita como eu sou, né? Isso que eu não gosto de você, muitas vezes traduz o que ela está captando disso, né? A nossa incapacidade de conectar com eles, a nossa incapacidade de olhar para eles com bons olhos, as nossas próprias dores que a gente projeta nessas crianças. Então, o que eu gostaria de te deixar é um convite, porque isso não tem uma regra, um passo a passo. É nesse encontro que você vai aprender, como a Maíra citou o exemplo dela com a Nara, não tem um caminho único, não tem uma estrada, é no encontro. E nesse encontro você tem que se permitir tanto observar mais o que está acontecendo com essa criança, observar mais o que ela gosta, o que ela se interessa, para onde que ela está olhando, né? Para as necessidades dela reais ali, e olhar também para você. Quando ela fala que ela não me aceita, que ela não quer, o que que acontece aqui dentro de mim emocionalmente, né? O que que antes disso, né, eu estava sentindo, pensando. E aí é esse processo de autoobservação e de observação interessada na criança e em mim mesma. E à medida que eu vou conseguindo me observar, você pode ir escrevendo o que está passando dentro de você, para você ir organizando o que você está sentindo. Você pode buscar caminhos para expressar as suas emoções com honestidade. A gente tem vários podcasts que a gente fala sobre as nossas emoções, como lidar com a raiva, como lidar com as nossas emoções, com as emoções dos nossos filhos. Então, acho que assim, é um assunto para você se debruçar e seguir interessada. Não deixa de se fazer essa pergunta: como se conectar com a criança que não aceita. Mas o que eu quero te deixar claro não é que ela não aceita. Tudo que ela quer é o seu olhar, é o seu amor. Isso é uma necessidade do humano, do ser humano. É se conectar. A gente se equilibra no encontro com outro ser humano. A gente reconhece quem a gente realmente é, a nossa verdadeira natureza, a partir dos olhos amorosos de outro ser humano que se interessa verdadeiramente por nós. Então, não tem como essa criança não aceitar essa conexão. É talvez a gente que vai precisar de entender, porque a gente tem maturidade para isso. A gente já está no lugar desse adulto que já teve uma experiência, que tem o nosso sistema nervoso formado, que tem recursos, que tem como buscar informação. A gente não está nesse lugar de vulnerabilidade e dependência da criança. Então, a gente vai precisar de olhar para limpar os nossos olhos e poder entender o que está por trás desse pedido. E aí eu te convido também a assistir o documentário, que eu acho que ele pode ainda ampliar também o seu olhar. É. Ela falou, não sei a idade da criança, mas ela falou, você resumiu o que ela me fala. Ela fala, vai embora, eu não gosto de você. Né? Tipo, deve estar com uma sensação de que talvez não tenha realmente esse espaço, né? Porque é como se ela estivesse desistindo de ser vista, né? Tipo, você não me entende. É muito doloroso, mas é que é muito, gente, é muito sutil. Quando a gente começa a perceber, a reconhecer de fato a nossa criança interior, a gente percebe nos pequenos gestos da criança quando ela se sente invisível, ela se sente não validada. Eu fico até arrepiada, assim, sabe? Você vai percebendo pela carinha dela, meu Deus, sem querer, ela se sentiu, né, rejeitada, não compreendida. E a gente vai desenvolvendo essa sensibilidade. É muito possível, mas com esse trabalho. A Dalva fez uma pergunta legal aqui. Como vocês lidaram com o silêncio da própria criança interior? Eu sinto uma vontade enorme de vomitar tudo que fui calada lá atrás. Flor, é esse o caminho, na verdade. Vomita, Esse é o vomita. trabalho. Só que você não vai Vomita. vomitar para o seu pai e para sua mãe, nem para o seu filho. Você vai vomitar num espaço seguro que você vai encontrar. Você vai entrar dentro do seu carro e gritar tudo, dirigindo numa estrada que não tem ninguém ali. Chocar no Você vai travesseiro. pegar uma almofada. Que, Mar? Vai socar um travesseiro, vai gritar dentro de um travesseiro várias horas, é uma delícia. Vai escrever diariamente cartas, vomitando, xingando seu pai, xingando sua mãe, desde esse lugar mesmo da dor da criança.
É para fazer isso. Esse é o movimento. Como, gente, o que a gente tem que entender é o seguinte, como a emoção, ela tem um ciclo, né? Assim, quando eu sinto a natureza do nosso campo emocional, é o sentir e o expressar. Se eu sinto algo e aí eu não encontro o acompanhamento, o apoio, a validação necessária para eu seguir expressando quando eu sou criança, eu reprimo, eu congelo aquela emoção, mas ela não deixou de existir. Então, eu, como adulto, quando hoje vou ao encontro disso e tô sentindo, ó, que raiva que raiva que me dá do meu filho, porque é uma raiva inconsciente que a gente não pode expressar lá atrás, é uma projeção dessa raiva dos nossos pais, não é dos nossos filhos. Quando eu começo a sentir essa raiva, eu preciso de criar um espaço seguro para eu expressar. Porque a gente não está acostumado, a gente não aprendeu a tratar as nossas emoções com naturalidade, a permitir que elas sigam o caminho natural delas. E se a gente não aprendeu, a gente precisa de estar em espaços seguros e cada vez mais ir se confrontando. No início vai ser desafiador, você vai morrer de vergonha, vai vir um monte de pensamento, que ridículo, pra quê que você tá fazendo isso? Você é doida, por que você tá acreditando nessas doidas que estão falando aí? Mas aos poucos, você vai se sentindo cada vez mais leve, cada vez mais empoderada, cada vez mais conectada com quem você realmente é, com a sua autenticidade, com a sua espontaneidade, segura para se expressar e para se posicionar. Então, Ai, que acho que é bonitinha, a isso, Mônica né, tá Ana? aqui. Acho que é isso, Flor. Assim, tem algumas perguntas mais aqui sobre adolescência. Você quer pegar, quer que eu leia essa? Só para, antes de finalizar. Como conseguir conectar com meu filho na fase da adolescência? Ele me fala que sente medo de mim e muitas vezes me esconde ou não me conta suas coisas, principalmente na escola, notas baixas, enfim. Então, primeira coisa, eu vou te indicar o trabalho da Juliana Franco, que é uma das sócias lá da Escola da Educação Positiva, uma das minhas sócias. E a Ju, ela tem uma certificação em adolescência, que é uma certificação, né, muito, muito poderosa, que ela explica tudo sobre a adolescência das crianças. Só de você seguir ela, você já vai ver que você vai começar a ampliar o seu olhar profundamente para a adolescência. A adolescência, a criança tem a oportunidade de tudo aquilo que ela reprimiu lá atrás na infância, é como se a vida desse uma outra chance para ela de voltar a se conectar com o seu ser essencial. É um segundo nascimento, é como se aquela potência toda de vida que foi reprimida lá atrás por uma incapacidade desses pais de acompanharem, de verem, de atenderem, ela ressurge por volta de 13, 14 anos ali, 15, isso ressurge como uma força muito grande. E o fato disso ressurgir é uma grande oportunidade de agora a gente entrar e apoiar e fazer o que a gente não fez. Então, o caminho é o mesmo que a gente está falando aqui. É olhar com bons olhos, é acompanhar, é se interessar por esse ser que está ali, é mostrar verdadeiramente que você está disponível, só que não da forma que você acredita, mas tentando entrar no mundo dele e vendo o mundo com os olhos deles. Então, assim, eu tenho um filho de 13 anos e estou vivendo muito isso, né? Porque eu também, quando tive meu primeiro filho, puxa vida, eu fiz um monte de coisa que eu não faria hoje, que eu não fiz com meu segundo filho, né? Por inconsciência também, repeti muita coisa do que me aconteceu. Então, hoje eu me interesso, por mais que eu não concorde com várias coisas, eu tenho aprendido cada vez mais a ver o mundo pelos olhos dele, a validar, a me conectar, abrindo mão de um monte de valores, de rigidez, de conceitos que eu tinha extremamente limitados a respeito do que deve ser, o que não deve ser. Então, é Juliana Franco, pediatra. Se vocês buscarem, tá? Juliana Franco, pediatra. A Maíra vai fazer live com ela também na semana que vem. Então, assistam, que vocês vão amar. Sexta-feira que vem a Então, gente fala sobre estresse tóxico. isso. E Mas aí, assim, vocês enchem ela de pergunta de adolescência também, hein, galera? isso, isso, só não lembro a hora que a gente marcou, se era 2 ou 4, mas depois eu confirmo, porque é muita coisa, fuso horário, e eu tenho 4 lives na semana que vem. Mas, ó, Flor, aproveita então que a gente está finalizando e que você falou, inclusive, da formação que ela tem sobre adolescência, e fala da escola de educação positiva, que vocês estão abrindo a 4ª turma agora para atuação consciente, para certificação em atuação consciente. Traz essa notícia maravilhosa. Eu já vou fazer parte dessa turma, já entendo.
Mas vamos lá. Gente, a Ira está inscrita, hein? Imagina que maravilha. Vocês vão ser É, colegas dela. Olha que lindo. Olha só, a gente, eu e as minhas sócias, né, na Escola da Educação Positiva, a gente tem uma formação, que é uma certificação em atuação consciente. Essa certificação é para quem? É para pais, para mães, para pessoas que querem entender e aprofundar melhor, né, na natureza do ser humano, né, com base em evidências científicas, neurociências. A gente vai trazer um olhar muito profundo sobre a natureza, o desenho original do ser humano, tá? Aí, ó, tá cheio de gente aqui, né, tá Dani, dando. que já fez a formação. Então, é uma formação muito completa, que tem 15 módulos, e ela, para além de pais e mães, né, que querem ampliar profundamente o seu olhar para a infância, ela é para profissionais também. Então, se você é pai e mãe, quer fazer uma transição de carreira, quer se tornar um educador parental, ou quer simplesmente aprofundar de uma forma muito bacana nesse olhar para a infância, com as últimas atualizações científicas, com um processo de trabalho de encontro com a sua criança interior também. E se você é profissional, pediatra, psicólogo, odontopediatra, advogado, assistente social, terapeuta ocupacional, enfim, qualquer pessoa que trabalha com crianças e com famílias, esse curso é assim, o que você vai encontrar de mais forte, de mais bacana aí no mercado. As meninas já fizeram uma série de formações, nós já fizemos uma série de formações de disciplina positiva, comunicação não violenta, educação positiva, parentalidade positiva, e a gente extraiu terapia primal, a gente extraiu assim o essencial de cada uma dessas formações e trouxemos para essa certificação de uma forma muito bonita, muito bem organizada São 6 meses, e né? muito acompanhada. Pedagoga também. Não, 4 meses ele dura. Começa no meio de agosto, Ah, 14 de agosto, e termina meio de dezembro. São 4 meses de duração. Farmacêutica, pedagoga, todo mundo é muito bem-vindo. É uma atualização profissional que vai fazer assim no seu olhar para a infância. Vocês vão ver pelo documentário, vocês vão sentir. Então, o documentário está no ar até o dia 8. Dia 8 vai ter um fórum com a gente, que a gente vai abrir as inscrições para a quarta turma da certificação em atuação consciente. Aí eu espero todos vocês no fórum no dia 8. É domingo que vem, sem ser esse agora, o outro, às 28. Então, assistam o documentário e embaixo você se inscreve num grupo VIP de WhatsApp para receber o link para ir no documentário dia 8. Ó, para ir no fórum é. dia 8. A Nanda perguntou aqui, pedagogia também, claro, né? Inclusive Com a certeza. Juliana é pedagoga, claro. E maravilhoso. Tem gente aqui que já está inscrita, tem gente que está falando que quer, aqui Bex Freitas quer fazer a formação, Beca de maravilhoso. Zuzum é professora também. Ah! Isso Não, mesmo, gente, Rebeca. Vem, aproveita. vem, vem. É. Mas é isso, gente. Muito obrigada, Flor. Eu amei o nosso encontrinho matinal. Geralmente de sexta-feira é o dia que a gente grava, tem na lanterna, né? E hoje a gente decidiu fazer aberto, né? Então, Então é isso. gente, qualquer coisa, quem quiser, tem o link para o acesso do documentário na minha biografia, na biografia da Clarissa. Qualquer coisa me escreve por direct, não estou encontrando, eu passo para vocês. Também está no Stories, ou seja, não tem como, como escapar. Qualquer coisa, aciona, por favor, onde que eu pego o link, tá? E aí vocês assistam o documentário, que vocês vão receber informação também sobre a formação. Onde me inscrever Isso. para a formação, né? É isso que eu acabei de falar, Nanda, tá? Só no dia 8 a gente vai abrir as inscrições. Dia 8 de agosto a gente vai abrir as inscrições. Então, nesse momento, o primeiro passo agora é assistir ao documentário. Lá debaixo da página onde está o vídeo do documentário, tem um link para você ir para um grupo de WhatsApp que a gente vai mandar informações sobre um fórum que a gente vai fazer. E nesse fórum, dia 8 a gente abre as inscrições para a formação, para a certificação em atuação consciente. Tá bem? Só dia 8 de agosto que a gente abre as inscrições para a certificação em atuação consciente. Até lá tem o documentário para vocês irem se identificando com a nossa mensagem. Doutora Se Juliana inspirando. Franco, pediatra. Tá bom? Obrigada, querida. Tá. Maravilhoso. Bom resto de sexta-feira para você. Obrigada, Beijo. Mar. Beijo, beijo, pessoal. Tchau.